A paz do Senhor, povo da geração 6. Hoje nós vamos para mais uma aula, né? Nós estamos com um cenário diferente, vocês estão vendo aí. Mas é porque a gente está na correria, mas não é porque está na correria que a gente vai deixar de fazer a obra do Senhor, né? E eu me comprometi com vocês da gente estar consolidando toda a igreja. Desde já eu quero pedir para você comentar aqui, você que está participando de todas as aulas, o que você está achando da aula. Comente se você já começou a ler o livro de João, que nós já pedimos aqui, tá bom? E comente em que livro e que capítulo você está do livro de João. Você que ainda não iniciou, irmão, se eu esqueci, vá lá e comente aqui também, diz eu vou começar hoje, depois de assistir esse vídeo. Tá bom? Um segundo pedido, irmãos, compartilhe esse vídeo para todo mundo da sua célula, para o seu líder, tá? E peça para o seu líder compartilhar com os outros discípulos e também aquelas pessoas que são novas na igreja, que estão entrando nova, que são novas dentro da igreja, estão vindo como visitantes. Mande esse vídeo que eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar a nossa vida, a sua vida, né? E todos nós que somos líderes. E quero fazer um terceiro pedido para você. Você que está assistindo esse vídeo, você que faz parte da turma de consolidação, da Escola Vida, do Projeto Vidas, eu quero pedir que você mande um convite convidando uma pessoa, um familiar, qualquer pessoa que você conheça para estar conosco amanhã na quinta-feira. Hoje são quarta-feira, às 14h10 da tarde, tá bom? Então eu quero pedir para você convidar e levar uma pessoa amanhã para o culto de quinta-feira com o tema Levantando uma Liderança que Frutifica. Então vamos já começar a frutificar, irmãos. Porque eu tenho certeza que se essa alma aceitar a Jesus, permanecer conosco, com certeza naquele grande dia, né, que nós vamos ter ali das recompensas, grande será o teu galardão. Então não perde essa oportunidade, leve visitantes amanhã no culto de quinta-feira, tá? Isso aqui é um chamado para todos nós. Eu vou tentar levar também aqui de Petrópolis aí para Zona Leste, tá? Então vamos lá. O passo que nós vamos ler agora, tá? 7 passos. O quarto passo, quem sou eu em Cristo? Como nós estamos na correria do dia a dia, tá? Nós não vamos passar atividade, tá? Nós vamos comentar as atividades junto com vocês. Então, pegue uma caneta, um papel e anote tudo que você aprender, tudo que você achar interessante, tá? Para que você possa também, quando for começar a consolidar com os 7 passos, você ter todas essas anotações e esses comentários para você poder passar para os seus liderados e policial aqui atrás. É uma polícia aqui atrás. Então vamos lá. Quem sou eu em Cristo? É de suma importância compreender nossa posição em Cristo, já que temos um inimigo muito astuto, tá? Satanás, que na primeira oportunidade tentará fazer com que a sua autoestima decaia e assim nos levar ao fracasso espiritual. Então, irmãos, para a gente comentar isso daqui, a gente precisa saber, você que é novo convertido, você que está entrando na igreja agora, você precisa saber que existe alguém, né? Chamamos de Satanás, chamamos de diabo, é o nosso adversário, é o inimigo das nossas almas. E ele a todo momento, 24 horas, a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando uma brecha para que ele possa entrar e destruir a nossa vida. O desejo de Satanás é te paralisar, o desejo de Satanás é acabar com tua família, acabar com o teu casamento, acabar com tudo que você tem. Esse é o desejo dele e que a sua alma se perca. E quando Jesus voltar, você não suba no arrebatamento e nem sua família. Então o desejo dele é destruir mesmo, tá bom? Então ele é nosso inimigo. Só que quando aceitamos a Jesus, nós vamos já ver isso daqui, né? O Senhor ele nos protege, o Senhor ele nos livra de todo mal, de toda cilada, de toda astuta cilada de Satanás, porque ele é astuto, tá? Ou seja, essas ciladas que ele preparou para mim e para você, gente, Satanás ele é inteligente. Satanás ele tem uma sabedoria acima da nossa. Satanás ele é um ser, né, que não foi tirado os poderes dele, ele tem todos os poderes. Porém, ele não pode tocar nos ungidos do Senhor, aqueles que são filhos. Aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador, ele não pode tocar. Você vê que Deus permitiu que ele tocasse em tudo que Jó tinha, só não na vida de Jó. Então sabemos, a partir do começo desse vídeo, que nós temos um adversário, né, que é Satanás. Aí temos aqui, ó, temos realmente uma posição em Cristo, ou é somente uma ilusão do crente? Então nós temos, irmãos, uma posição como filhos, como soldados, né, de Cristo que nós somos, para guerrear, para tirar, né, aquelas pessoas que estão numa vida de desgraça, aquelas pessoas que estão
Satanás está destruindo a família, está destruindo o casamento. E Deus nos escolheu em uma posição, primeiramente, para que Ele possa transformar a nossa vida, para que, primeiramente, Ele possa nos ensinar a como combater, né, todas essas artimanhas de Satanás que vêm contra as nossas vidas. Para depois eu ter currículo suficiente, saber como sai daquele buraco, para que eu possa tirar outras pessoas que estão, talvez, num buraco como esse que você já saiu, ou muito pior. Então nós temos uma posição diante de Cristo, tá? E o que a Bíblia diz a esse respeito? Tá? A Bíblia diz a respeito que nós somos, nós vamos já ler aqui, em João capítulo 1, versículo 12, né? Quem nós somos mediante a Bíblia, no sentido bíblico. Tá? O que significa para você a frase, os que receberam? Ou seja, João capítulo 1, versículo 12. A Bíblia diz assim que os que receberam, deu-lhes o poder. Tá? Nós temos um poder quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos a Jesus nas nossas vidas, nós recebemos também o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus. Ou seja, no sentido bíblico, você que está aceitando a Jesus agora, vendo esse vídeo, você não era um filho. Né? Todo mundo diz que é filho, mas você não era um filho no sentido bíblico. Tá? Nós só se tornamos filhos quando nós o aceitamos. Quando ele entra na nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Tá? Então você precisa, as pessoas precisam entender que elas precisam aceitar Jesus, porque ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. Onde é que o Pai está? Está nos céus. Ninguém vai para os céus, né, a não ser por Jesus. Então ele é aquela ponte que nós falamos no capítulo 1, né, no passo 1. O que acontece com as pessoas que receberam Jesus e creem nele? Elas se tornam filhos de Deus, elas se tornam poderosas, elas se tornam agora filha e protegidas do Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Deus da batalha. Ou seja, a partir de agora, né, tenho certeza que você que tem filho, você ama seu filho, e ai daquele que tocar no seu filho, né? Você vira uma leoa, você vira um leão, né? Da mesma forma, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele já é um leão, né? E quem tocar no filho dele, ai daquele que toca no ungido do Senhor, a Bíblia diz, né? Ou seja, os filhos de Deus. Então vamos lá. Sem dúvida alguma, o filho ocupa um lugar muito especial a uma família. E mais ainda quando se trata de um filho de Deus, tá bom? E agora nós vamos aprender que quando aceitamos ao Senhor Jesus, eu me torno templo de Deus, eu me torno templo do Espírito Santo, tá bom? E aí muitas pessoas usam esse versículo para colocar outras doutrinas, outros dogmas, né? Outros costumes. Mas nós vamos aprender aqui em 1 Coríntios 6,19. Cada crente é templo ou lugar de habitação de Deus. Segundo este versículo, quem mora no crente? A Bíblia diz aqui que o próprio Espírito Santo, né? Ele se apodera, nós tornamos templo do Espírito Santo. Ou seja, o lugar que nós vamos na igreja, que chamamos de igreja, é apenas um templo. Né? Um templo de adoração, de exaltação ao Senhor. Mas o real templo, onde Deus habita, é dentro de você. O lugar que nós chamamos de igreja, né, no sentido bíblico, ele é errado, né? Porque igreja é eu e você. Só que aí tem algo aqui muito interessante. Né? Nós vamos ver, eu já vi pessoas que se dizem desigrejadas. Né? Pessoas que não querem ir para a igreja, pessoas que não querem estar no templo orando junto com os irmãos. E aí eu tenho que entender uma coisa. Se Deus é Espírito, e o Espírito Santo mora em nós, Satanás pode fazer o que conosco? Aqui em João, capítulo 4, versículo 4, eu quero ler com você aqui. Olha só, vamos já comentar isso que eu acabei de falar aqui sobre igreja, tá bom? Que muitas pessoas entendem errado o sentido de igreja. Aí eu posso falar bem assim, você é igreja somos nós. Né? Mas tem um detalhezinho aqui que você precisa aprender. Em 1 João 4,4 diz assim: filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido, porque o maior é o que está em vós do que aqueles que estão no mundo. Ou seja, maior é o Senhor que está agora na tua vida do que Satanás, do que os seus demônios, do que todas as hortas espirituais da maldade, tudo aquilo que está lá fora, que vem do inimigo, tá? Agora não tem mais poder sobre a sua vida, você pertence ao Senhor. E ai daquele que toca no ungido do Senhor, né? Então, irmãos, nós estamos falando sobre igreja. Eu só me torno igreja quando
eu vou para o templo, tá? O templo de oração. Quando eu vou para o templo de oração, é como se eu fosse... Eu não sou igreja, eu sou membro da igreja. Tá? Eu quero que vocês entendam isso daqui. E eu não quero confundir a cabeça de vocês. Você não é igreja, você é membro. Tá? Você é membro de um corpo. Ou seja, você não é o corpo de Cristo. Tá? A gente fala assim, a igreja é o corpo de Cristo. É mais ou menos assim. Eu sou membro e você é membro, tá? Do corpo de Cristo. Então, para o membro se tornar corpo, ele precisa estar junto. Ou seja, precisamos estar juntos na igreja, né? No templo. É meio contraditório, né? Porque a gente já aprendeu que igreja é o local onde nós vamos. Mas igreja somos nós. Eu só me torno corpo de Cristo quando eu estou junto com os membros. Eu sou um membro e me junto junto com os membros. Para ser mais específico, para não embaralhar a cabeça de vocês, é como se uma pessoa fosse um dedo, a outra fosse o outro dedo, a outra fosse o outro dedo, e assim sucessivamente, se torna-se uma mão. A mão, para se tornar corpo, ela precisa estar junto com o antebraço. E o antebraço precisa estar junto do braço, junto do pescoço e do corpo, e assim sucessivamente. Tá? Então, para eu ser corpo de Cristo, eu preciso estar no templo junto com os membros, e aí eu me torno uma igreja. Tá? Aí as pessoas dizem, que Deus não habita no templo. Realmente, Deus habita na igreja, que está ali unida. É por isso, irmãos, que é tão importante a gente estar reunidos no templo. É tão importante a gente estar reunidos, né, juntos para orarmos ao Senhor. É muito importante quando você está enfermo, você ir para o templo, orar junto com os membros para que o Senhor ordene a bênção. Tá bom? Então a união, ela tem esse poder, a união dos membros do corpo de Cristo tem esse poder quando estão juntos. Tá bom? Então é por isso que você não pode se afastar do templo, é por isso que você não pode se afastar da igreja que chamamos, né, que é o templo. Então vamos permanecer juntos, unidos até a volta de Jesus, tá? Eu sou santo, diz aqui, conforme Filipenses 4:21, quem somos chamados os santos? Né? Então, são todos os salvos que aceitaram a Jesus. Eles são chamados como santos. Quer dizer que eu sou santo, que tem uma auréola na minha cabeça, que eu tenho asa, que vou para o céu? Não, irmãos. Não está falando disso. Nós somos santos lutando contra o pecado. Tá bom? Então aqui em 1 Coríntios 1:2, Paulo escreveu que os santos são santificados. São os crentes cuja santidade não vem por mérito deles, ou mérito meus ou seus, né? Mas pela obra de Cristo. Deus nos separou dos valores do mundo para que vivamos segundo os valores de Deus. Quando eu aceito a Jesus, eu passo por uma consolidação como essa, né? Eu recebo esses passos, eu entendo que agora eu sou membro do corpo de Cristo e eu preciso estar dentro do templo com os outros irmãos e agora sendo alimentado dentro do templo, para que quando eu sair do templo, eu tenha os valores de Deus. Eu siga os passos de Jesus. Eu tenho ali a mentalidade de Jesus, os pensamentos de Jesus, tá? E ali eu me torno uma nova pessoa, isso considerado santo, tá? Sou um crente santo agora. Quer dizer que eu não vou pecar? Não, irmão, não quer dizer isso. Quer dizer que agora você pode até pecar, mas se você nesse carro aqui onde eu estou, abaixar minha cabeça, Senhor, me cura, Senhor, me perdoa dos meus pecados, sara minhas feridas, quer dizer que o Senhor ele me limpa completamente e eu me torno novamente santo ou puro, né? Só basta, só depende de mim e de você. O Senhor, ele está aqui, ele está aí onde você está, né? Se você curvar sua cabeça, ele vai perdoar novamente os seus pecados, ele vai lançar no mar do esquecimento e muitas das vezes Satanás não quer que você ore, não quer que você busque, não quer que você se ajoelhe, não quer que você ore para que você venha receber o perdão de Deus, da graça, né, que foi concedida naquela cruz do Calvário. E eu sou chamado de santo, irmãos, não é porque, como mais uma vez sendo redundante aqui, não é porque eu não peco, tá? Mas é por mérito de Jesus, a obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu sou membro do corpo de Cristo, tá aqui mais uma vez, ó. Em 1 Coríntios 12:27, nós aí lemos que cada crente é membro do corpo de Cristo. Aqui mais uma afirmação da Bíblia. Ó. Quando o crente aceita Jesus, passa a fazer parte do corpo de Cristo. Romanos 12:13. O corpo de Cristo se refere à Igreja Universal. Ou seja, todo crente em todo mundo,
Ou seja, todo crente, todo mundo é o corpo de Cristo. É um membro que se une, né, e juntos se tornando o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, versos 22 e 23. De acordo com Efésios 2,19, já não somos estrangeiros, mas cidadão dos santos e da família de Deus. Tá? De acordo com Efésios 2,19. Então nós não somos mais criaturas longe, né? Somente criatura, mas nós agora não somos mais estrangeiros, nós não somos mais pessoas de fora, nós somos agora pessoas de dentro, da família. Pertencemos a uma família que é a família de Deus. Se somos membros da família de Deus, então os outros crentes são os nossos? Responda aí. Nossos irmãos. Você que está vendo aqui, você é meu irmão, você é minha irmã. E nós vamos juntos para o céu, amém, irmãos? Então nós já estamos aqui finalizando. Medite na função de uma família. O que significa para você saber ter uma nova família? Quando nós temos uma nova família, você tem uma nova família, você tem irmãos, você tem primos, você tem tios, você tem avós, você tem avós, né? E agora, a partir de agora, você começa a ganhar uma nova família. Geralmente, irmãos, quem se preocupa com a gente são poucas pessoas da nossa família, né? Mas a nova família que você ganha diante da igreja são pessoas agora que se importam com vocês. São pessoas agora que estão instruídas, passaram por um treinamento como esse aqui em vídeo, um treinamento pessoal com algum líder. E essa pessoa agora está sendo instruída pela palavra do Senhor para ela poder, né, te ajudar a passar por situações na sua vida, tá bom? Então, irmãos, o vídeo está ficando muito longo, eu sei. Então, a partir desse momento aqui, eu me torno morto para o pecado. Tá? Gálatas 2:20 diz que temos sido crucificados com Cristo. Ou seja, todos os nossos pecados foram crucificados com Cristo. E agora o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Eu posso, como eu falei, a qualquer momento pedir perdão do Senhor e ser limpo naquele momento pela graça, né, do Senhor que já me limpou, que já me lavou na cruz do Calvário. O que significa estar crucificado com Cristo? Essa frase do versículo, que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, como nós falamos que somos a habitação de Cristo, né? Conforme Colossenses 3:1, além de sermos crucificados com Cristo, temos as coisas do alto, né, com Cristo, né, e começamos a fazer o que é certo, o que é justo, o que é correto. Aqui se refere à expressão as coisas de cima. Está falando do reino do Senhor, né? Está falando do reino de Deus. As coisas que é obedecer a palavra do Senhor, fazer aquilo que a palavra diz, não porque alguém falou que eu devo, não, mas porque Jesus está aqui dentro. E Jesus, ele veio para cumprir aquilo que está escrito. Ele mesmo fala com suas próprias palavras. E se ele está dentro de você, quer dizer que a partir desse momento, você agora está livre de toda condenação e você está apto para praticar as novas, né, será de bênção. As novas que eu falo os mandamentos do Senhor, é aquilo que a Bíblia diz. Romanos 8:1, em Cristo não há nenhuma condenação. Então, a partir do momento que você aceitou Jesus, não há mais nenhuma condenação para a minha vida nem para a tua. Mas então é isso, irmão. Nós vamos agora para o próximo vídeo. E que Deus te abençoe e encontro você amanhã lá no culto de quinta-feira.